Unidade 4, Ciência, o homem na construção do conhecimento. Aula 34.2, Conteúdo, Literatura amazonense, o parnasianismo e o simbolismo no Amazonas. Habilidade: reconhecer e valorizar a literatura simbolista produzida no Amazonas. Muito boa tarde a todos, retornando com vocês para terminarmos aí a nossa unidade, né? Temos apenas 3 aulas até quarta-feira. Então vamos fazer a nossa revisão da última aula que a gente estudou, né? Vamos lá? Muito bem, então vocês estudaram aí com o professor Junho Mar sobre as orações coordenadas sintéticas, que são as orações que está presente aí as conjunções, né? Então vocês estudaram aí sobre as orações coordenadas aditivas, né? Que são aquelas que vão adicionar uma informação a mais na oração. Elas vão ser identificadas através daquele ezinho, né? As adversativas, que vão ter um sentido contrário, de oposição, em relação ao que está colocado na primeira oração. As alternativas, que vai alternar uma coisa ou outra, né? As conclusivas, que vão dar a ideia de conclusão, de uma ideia, de um pensamento. E as explicativas, que vão dar uma explicação, né? Sobre uma justificativa sobre algo que está acontecendo na oração. E a gente usa essas conjunções a todo momento que a gente está falando, por exemplo, né? Quando a gente vai fazer uma explicação, a gente utiliza muito essas conjunções. E elas são muito importantes para os nossos textos e na própria fala, né? Quando a gente está conversando. E então nós vamos para o nosso desafio da aula de hoje. Muito bem, então observe a imagem, né? Maranhão Sobrinho, considerado um dos 3 maiores poetas simbolistas brasileiros. E você vai responder qual a relação entre Maranhão Sobrinho e o simbolismo no Amazonas. Então esse é o assunto que nós iremos estudar hoje, né? Sobre o simbolismo no Amazonas. Então vamos seguir para o momento da nossa aula. Muito bem, então nós vamos conhecer os 3 principais autores simbolistas, né, da região do Amazonas. Vamos conhecer um pouquinho aí do contexto histórico, né, desse período que ocorreu em 1890, não é? E houve aí um grandíssimo avanço populacional e econômico, né, da região norte, principalmente da exploração da matéria-prima oriunda e até então exclusiva, ou seja, a cidade de Manaus teve um avanço muito grande, né, da população e da economia, que foi resultante justamente do período áureo da borracha, não é? Então esse período proporcionou esse grande crescimento econômico, a construção do porto, né, do Teatro Amazonas, do Palácio da Justiça. Então esses prédios todos foram construídos no período que a borracha estava no auge, né? Então naquele período houve aí o invento dos carros, né, que Henry Ford desenvolveu, e aí havia uma grande produção de carros, né? Então precisava-se ter bastante, né, a borracha para ter essa matéria-prima para fazer os pneus, né? Então devido a essa, aqui na região havia muita borracha, não é? Digamos assim, que é natural da nossa região, então houve essa grande exploração. Então, devido a isso, o que aconteceu? Muitas pessoas vieram da região nordeste, né, e de outros estados, por isso que houve esse grande avanço populacional, né, esse aumento da população da capital amazonense. Então, esses prédios, né, a construção da própria cidade, o aumento, né, da região foi provocado por esse movimento aí, né, da exploração da borracha. E ainda no simbolismo no Amazonas, no contexto histórico, foi construído também
esse reservatório do Mocó, como vocês podem ver aí na imagem, né? A primeira rede de energia elétrica foi construída nesse período, o serviço de transporte, né, coletivo, que no caso ainda eram em bondes, né, que eram pequenas forma, né, de transportar as pessoas. Só que era uma coisa, como é que eu posso dizer, em forma de alinhamento de ferro, né? Então esses bondes transportavam as pessoas. Então esse período foi um período muito importante, né, para o crescimento e o desenvolvimento da capital amazonense, né? E aí foi construído aí, né, a rede de energia elétrica, os serviços de transporte. Então tudo isso foi importante nesse período. Manaus, que é um símbolo de prosperidade e civilização, né, sendo palco de importantes acontecimentos artísticos e culturais, floresceu então o comércio de produtos luxuosos e supérfluos. Claro, né, então como ela estava em desenvolvimento, o comércio se expandiu, né? E aí vieram muitos produtos luxuosos da Europa, né, da França. Então houve assim um grande aumento, né, do comércio em Manaus. Em 1910, os tempos difíceis, né, chegaram para a cidade devido à forte concorrência da borracha natural plantada na Malásia e chegou aos mercados americanos e europeus com vantagens superiores, o que decretou a falência da economia amazonense. Então, o que aconteceu nesse período? A semente, né, da seringa foi levada para a Malásia, né? E lá eles desenvolveram melhor do que aqui na nossa região. Então, devido a isso, o que aconteceu? Começou o declínio, né? Então, como eles já estavam produzindo lá, com vantagens melhores do que aqui da região norte, então, o que aconteceu? Começou a decair, né? Então, hoje, atualmente, tudo aquilo que é criado, que é natural de um determinado país, hoje existe uma lei, né, que você não pode se apossar de algo que seja de uma determinada região, de determinado país, por exemplo. Então, nessa época, na verdade, foi um contrabando, né, porque eles não podiam levar. Mas como não existia nenhuma lei que regesse esse tipo de coisa, né, então eles fizeram isso. Hoje, por exemplo, houve um país que quis patentear o cupuaçu, né? Mas graças à intervenção aí, né, das autoridades, não permitiram que isso acontecesse, né? E entre tantas outras coisas que existem na nossa região, que é só nosso, né, e que deve ser mantido como nosso, né? Não permitir que outros se apossem daquilo que não é seu. E então nós já estudamos algumas características do simbolismo, né? Vamos só recordar mais essas características, porque elas são, vamos dizer assim, de maneira geral, as características principais do simbolismo, né? Então, a tentativa de sugerir, né, por meio de uma linguagem evocadora. Então, como o simbolismo ele esteve muito ligado aí aos símbolos, né, à poesia, então ela vai ter o quê? Ela vai ter essa tentativa, né, sempre de sugerir, né, para que a pessoa que está lendo lá o poema perceba a realidade aparente, né, para depois ele ver a essência daquilo. Então, o simbolismo, ele tem a intenção de sugerir apenas, né, que aí com a percepção a pessoa vai observar o que? A essência da coisa, né? Ele vai despertar também o que? Os elementos sensoriais, né? As cores, os sons, os perfumes, ele vai estar muito presente, né? É a chamada sinestesia. O que vem ser a sinestesia? São palavras que vão mostrar, vão despertar, aliás, os nossos sentidos, né? O nosso olfato, o paladar, a audição. Então, por exemplo, quando eles usam determinadas palavras, por exemplo, se ele disser cheiro doce ou
qualquer outra expressão que venha mostrar esse cheiro, né? Por exemplo, eu digo um cheiro doce, você vai estar aguçando o quê? O olfato e o paladar ao mesmo tempo, né? Se você diz voz macia, se lá na poesia está escrito essa frase, voz macia, você vai estar despertando o que? A audição e o tato. E assim, tantas outras palavras que vão remeter aos nossos sentidos, né? Então, essa característica ela vai ser muito explorada nos poemas, né, da época do simbolismo. E aí nós temos também as aliterações e as assonâncias, que são repetições de consoantes, né? E as assonâncias é a repetição das vogais. Então, esses mecanismos de produção da poesia, esses elementos que farão parte da poesia, estarão muito presentes nas poesias do simbolismo. O simbolismo também tem como característica a subjetividade, a fantasia, a imaginação, a concepção mística da vida, né? Que tem aí o caráter em acreditar nas forças sobrenaturais, né? E entes sobrenaturais, ênfase ao místico, né? E ao subconsciente, que no caso aí é a espiritualidade, né? A coisa imaterial. E a musicalização nos versos, né? A musicalidade ela vai estar muito presente também, né, nos versos dos poemas do poema simbolista. A sondagem do mundo interior, né, no caso já vem para a questão do pensamento humano, né? Valoriza a intuição, ou seja, a intuição vai também estar muito presente, porque ela tem essa tendência da sugestão, de sugerir, então a intuição vai estar presente também. A busca de correspondência entre o concreto e o abstrato. Ou seja, como ele vai estar dando essa sugestão, ele vai entrar no campo do abstrato, daquilo que você não pode palpar, né? Você vai apenas imaginar, vai criar, vai sonhar, não é? E pode passar a cartela seguinte, né, que eu acabei de explicar. Essas características do simbolismo que vão caracterizar esse período, né? E vai estar o quê? Vai estar muito na poesia. A poesia é a arte, né, que vai prevalecer também nesse período. Além da própria... ela também vai se repercutir em imagens, né? Então, para representar esse período, nós temos aí o Maranhão Sobrinho, que foi um poeta de grande expressão, né, não só no Amazonas, mas como no Brasil também, né? Ele foi o fundador do movimento da renovação literária, denominado os Novos Atenienses, que em fins do século XIX e no início do século XX, sacudiu o meio intelectual de São Luís, né, porque ele era de lá, com ideias e conceitos vanguardistas. Maranhão Sobrinho foi o maior e singular poeta de sua geração. Então, Maranhão Sobrinho, ele foi considerado o mais importante simbolista do norte, da região norte e do Brasil também. E em 1908, né, ele veio para o Brasil, ou ele veio para Manaus, e passa a colaborar com a imprensa local. E aí ele se torna o quê? Membro fundador da Academia Amazonense de Letras. Então, Maranhão Sobrinho, ele fez muitas indas e vindas, né, para cá, para a nossa região. Ele veio para cá, para Manaus, passou um tempo aqui, depois ele voltou de novo para o Maranhão, aí ele voltou novamente para Manaus. E ele era muito boêmio, né? Ele era muito, digamos assim, ele era um pouco relaxado com as obras dele, né? Na verdade, quem organizou foram os amigos dele, que organizaram as obras dele. E, por fim, ele morreu muito jovem, né? Ele morreu aos 35 anos de idade. É interessante que ele morreu no dia 25 de dezembro de 1915. E aí ficou o legado dele, né? Ficaram as poesias muito bem
admiradas, né? E essas são as obras que ele fez, né? Em 1908, Papéis Velhos. Em 1909, ele fez Estatuetas. E em 1911, Vitórias Régias. É considerado pelos estudiosos como um dos 3 melhores poetas simbolistas brasileiros, ao lado de Cruz e Souza e Afonso de Guimarães. Poeta de todas as flores. Em seus versos também aparecem as cigarras. Então, esse vídeo que vocês vão ver agora, que vai falar sobre as rosas, né? E depois eu vou colocar um outro poema que vai falar das cigarras. Aí vocês vão observar nessa narração, ele vai utilizar muitas cores, né? Quando se fala em rosa, você imagina logo o quê? Uma cor vermelha, né? Então, ele vai explorar muitas cores utilizando a palavra rosas. Ele vai utilizar também muita aliteração e as assonâncias, né? Então, vamos observar a narração do poema. Rosas no céu, rosas nas cercas, rosas nos teus ombros e rosas no seu rosto, rosas em tudo, as chagas veludosas de rosas cor-de-rosas no sol posto. Florescem rosas de Aís maravilhosas, nas rosas fontes, rosas no recosto, de róseos montes se debruçam, rosas em abril, em maio, em junho, em julho e em agosto. Se há noivados, há rosas nas redomas, dos altares há rosas invisíveis difundindo no azul róseos aromas. Se morre um anjo, as brancas nebulosas leva entre as mãos de rosas marcessíveis, rosas, fechado num caixão de rosas. Muito bem, então deu para vocês perceberem que ele utilizou a palavra rosas, né? E a rosa representa o que? Cores, né? Vocês viram a quantidade de cores que você vai observar nas rosas. Então, ele está usando aí o que? As sinestesias, né? A sinestesia, as cores e o cheiro também, né? Então, como a sinestesia ela vai estar muito presente nas poesias simbolistas, então foi isso o recurso que ele utilizou muito aí. E a aliteração, porque ele repetiu muito a palavra rosas, não é? Então, nós vamos ter essas características na poesia desse grande poeta. E nós vamos ver também um outro poeta amazonense, que, aliás, ele não é amazonense, né? Mas eles ficaram aqui durante muitos anos e aí eles publicaram a obra deles, né? Então, Jonas da Silva, 1880 até 1947, nasceu no Piauí, né? Aos 11 anos mudou-se com a família para o Amazonas e depois para Salvador. E posteriormente para o Rio de Janeiro, onde se formou em odontologia. Teve vários contatos, né, com a literatura nesse período e ele fundou e manteve a Sociedade Literária Nova Cruzada. Em 1900, morando no Rio, publicou seu primeiro livro de versos na Folha Popular, fundada por Cruz e Souza. Anos mais tarde, de volta a Manaus, publicou Quizardas, que foi o seu terceiro livro. E Jonas publicou também, né, aí as obras, em 1900, Ânforas, né, que é um livro de poesias, 1902, Ulanos, 1923, Quizardas. Então vamos ver uma passagem de uma poesia chamada Carne. Vocês vão observar também as sinestesias que vão estar presentes nesse poema. Então vamos ver a narração. O teu corpo lirial, do alvor de 7 estrelo, é uma verde floresta, em cuja sombra e solo passam rouxinóis de aroma em teu loiro cabelo. Muito vez, sob a ação de infernal pesadelo, se transforma o teu vulto em paisagens do polo. E cuido ver na alvura hibernal do teu colo a refração do luar nas montanhas de gelo. E na alucinação de apaixonado creio ver 2 ursos, do sol aos mortiços lampejos, 2 ursos de rubis nos botões do teu seio.
e do gelo polar, entre as pratas e espelhos, vejo ao longe os viris esquimaus dos meus beijos. Lança em punho, em caçada, a esses ursos vermelhos. Ok, perceber então que nesse poema ele vai explorar muito as cores, né? A cor branca, a cor vermelha, né? O cheiro, né? Quando ele fala em um determinado trecho do poema. Então, o poema simbolista ele vai ter essas características, né? De mostrar as sinestesias, né? Então, esse poema também ele tem um tom lírico amoroso, né? Porque ele fala de uma relação aí, né? Da mulher, do sentimento. E aí nós temos também um outro autor importante, que foi o Américo Anthony. Ele nasceu em 1895 e faleceu em 1970. Após viver na Inglaterra, em Rio de Janeiro, regressou a Manaus e formou-se em Direito. Pertenceu à Academia Amazonense de Letras, ao Instituto Geográfico Histórico do Amazonas e à União Brasileira de Escritores do Amazonas. As suas obras, né, ele publicou aí 1959 Soneto das Flores, Cromos Amazônicos, Crisóis e Grinaldas Selvagens, Canções Perdidas e outras dispersas, né, A Alma do Silêncio. Então, esse poeta, as poesias dele estão muito aí entre o simbolismo e o neoparnasianismo, né, porque ele faz uma mistura das duas escolas literárias, características, né, que envolvem essas duas escolas. Então vamos ver agora a narração do poema Cigarras, né, em que ele vai explorar muito aí a sinestesia, a audição, né, porque quando você fala em cigarra, logo você imagina aquele canto agudo, né. Então vejam como ele faz isso na poesia. Cigarra que vibrais os tímpanos de prata, das tardes tropicais, dos cálidos verões, vós trazeis o sonhar, vós trazeis as canções, que mortas teve um dia o coração da mata. Renovais vossos sons, despertais a sonata, prendei de novo ao ramo antigo as ilusões, onde floriu o amor nas quentes estações, onde o sol resplandecente o seu calor desata. Precursoras de um bem, de esperada alegria, ó cantoras de bronze a vibrar a noite e dia, que morres quando morre esta querida estância. Filhas do som, da paz, cantai núncias da flora. Ah, quem me dera ouvir, mesmo de longe agora, no inverno da minha alma, as cigarras da infância. Perceber então como ele começa a narrar o poema, né? Então ele começa falando da cigarra, logo você vai imaginar aquele canto agudo, né? Que as cigarras cantam. Ele fala da cigarra, porque ela morre muito rápido, né? E ela está presente muito aí no verão, né? Então ele vai falando sobre o canto dela, né? Então ele vai explorar nesse poema o som, né? A audição, que são a sinestesia, né? A sensação de calor, né? Ele fala também da infância, né? Ele traz uma lembrança de quando ele era criança, né? E ele lembra aí o som, né? Do cantar das cigarras. Então, nesse poema, ele vai fazer, né? A questão aí de trazer as sinestesias através do som, da audição, né, da sensação de calor também, né, já que as cigarras elas estão muito presentes no verão. Então, essas foram as características do simbolismo que ele construiu essa poesia, certo? Então, esse período do simbolismo foi importante para se contrapor, né, ao parnasianismo, né, ao realismo. Então, ele não vem trazer nada de críticas a nada, ele quer apenas fazer com que o leitor, que a poesia provoque no ser humano
essa ideia de sensação, né, do misticismo, né, da sugestão, né, de você ler um poema, você apenas sugerir, né, e fazer com que o leitor, as pessoas que apreciam as poesias, né, vá para esse mundo do sonho, da imaginação, né, de você ler algo e você perceber e logo fazer a sua despertar a sua imaginação, né, para aquilo que você está lendo. Então, nesse último poema, por exemplo, aqui da nossa região, a do Amazonas, né, nós temos o que? Muito verde, nós temos muitas cigarras, né? Então ele vai também explorar essa questão da nossa região, trazer elementos que estão muito presentes no nosso cotidiano. Então ele tentou colocar, né, essas ideias na poesia, trabalhando aí, né, os elementos sensoriais e as características do simbolismo. Muito bem, turma. Então chegou o momento de fazermos o nosso comentário, né, dos desafios. Nós temos o desafio 1, qual o efeito de sentido que o termo mas tem na frase? O que você observou quanto à pontuação? Então observe que aí na primeira matéria, que está na capa do jornal ou uma revista, né, a frase é a seguinte: essa galera não joga, mas faz gol. Observe aí que nessa primeira oração, né, essa galera não joga, é a primeira oração. Em seguida nós temos o uso da vírgula, né, que está separando aí as duas orações, e nós temos a presença da conjunção mais. Logo, a conjunção mais, ela tem sentido de oposição, né, com relação à informação que está na primeira oração. Essa galera não joga. Então, se ela não joga, então né, ela não faz o gol, né? Então, portanto, vai dar a ideia de contradição, de oposição à informação que está na primeira oração, certo? E na segunda frase que vocês têm aí, pode deixar ainda lá, o tempo passa, mas algumas coisas nunca mudam. Então, notem que nessa segunda não está a vírgula, né? E ainda assim continua com a conjunção mas. Observem que, como a conjunção mais ela tem sentido oposto, sentido negativo em relação ao que está colocado na primeira oração, né? O tempo passa, então é a primeira oração. E isso significa que o tempo continua, né? Mas algumas coisas nunca mudam. Então vejam que aí também está havendo um sentido de oposição, né, de sentido contrário ao que está acontecendo na primeira oração. Logo aí, há necessidade de colocarmos a vírgula, né, para separar a primeira oração da segunda oração, já que as orações coordenadas, elas são independentes, né? Então, há necessidade de se colocar a vírgula, certo? E no segundo desafio, observe a imagem de Maranhão Sobrinho, considerado um dos 3 maiores poetas simbolistas brasileiros, né? E qual é a relação entre Maranhão Sobrinho e o simbolismo no Amazonas? Bom, como ele nasceu no Maranhão e depois ele veio para o Amazonas, né? E aí ele ficou nessa ida e vinda e finalmente ele ficou aqui no Amazonas até a morte dele. Então a relação dele com a poesia simbolista no Amazonas foi uma relação muito importante, né? Porque ele veio trazer aí para o Amazonas a poesia dele, né, com a característica do simbolismo, e além disso ele representou, né, o simbolismo no Brasil, né, já que ele é considerado um valor aí muito grande comparado a Cruz e Souza, né, Afonso de Guimarães. Então, chegamos ao final da nossa aula. Amanhã nós temos a nossa antepenúltima aula, né, e na quarta-feira será a nossa revisão e avaliação. Então, até amanhã.